Livro: O Inimigo Secreto. Autora: Agatha Christie. Capítulo 14. Uma consulta. Tupence ficou surpresa e desconcertada com a facilidade e simplicidade com que tudo foi providenciado graças à habilidade de Sir James. O jovem médico aceitou a teoria de que a senhora Vandermeer tomara uma dose excessiva de cloral. Ele duvidava que houvesse necessidade de um inquérito. Mas, se fosse exigido, informaria imediatamente a Sir James. Ele sabia que a senhora Vandermeer estava prestes a viajar para o exterior e que as criadas já tinham sido dispensadas. Sir James e seus jovens amigos estavam fazendo uma visita de despedida quando a senhora Vandermeer subitamente passara mal, não querendo deixá-la sozinha. Haviam passado a noite no apartamento. Será que conheciam algum parente? Não conheciam, mas Sir James encaminhou ao procurador da senhora Vandermeer. Pouco depois, apareceu uma enfermeira para cuidar de tudo e os três deixaram o malfadado prédio. O que vamos fazer agora? Indagou Julius com um gesto de desespero. Acho que estamos inteiramente perdidos. Sir James coçou o queixo, pensativo. Há ainda uma possibilidade. Quem sabe o Dr. Hall não é capaz de nos dar alguma informação importante. Isso mesmo. Eu tinha até esquecido. A possibilidade não é das maiores, mas nem por isso devemos ignorá-la. Creio que já lhes disse que ele está no Metrópole. Sugiro que o procuremos o mais depressa possível. Que tal tomarmos um banho e comermos alguma coisa e depois seguirmos direto para lá? Combinaram que Tupence e Julius voltariam para o Ritz e depois iriam buscar Sir James. O programa foi cumprido à risca. Chegaram ao Metrópole pouco depois das 11 horas. Perguntaram pelo Dr. Hall e um dos empregados foi chamá-lo. O médico apareceu poucos minutos depois. Pode nos dar alguns minutos, Dr. Hall? Solicitou Sir James. Cordialmente. Permita que o apresente à senhorita Covley. Creio que já conhece o Sr. Hersheimer. Uma expressão zombeteira surgiu nos olhos do Dr. Hall ao apertar a mão de Julius. Ora, se não é o meu jovem amigo do episódio da árvore. O tornozelo já está bom? Está inteiramente curado, doutor, graças ao seu eficiente tratamento. E já conseguiu resolver aquele problema de coração? Ainda estou procurando resolver, doutor. Sir James interveio. Podemos ter uma conversa em particular, Dr. Hall? Mas claro, creio que há uma sala aqui perto onde não seremos incomodados. Ele seguiu na frente. Sentaram-se todos ao chegarem à sala e o Dr. Hall fitou Sir James com uma expressão inquisitiva. Dr. Hall, estou bastante ansioso em encontrar uma determinada jovem, a fim de obter um depoimento dela. Tenho razões para acreditar que ela já esteve internada em sua casa de saúde em Bournemouth. Estarei transgredindo a ética profissional se interrogá-lo a respeito disso? É um depoimento legal? Sir James hesitou por um momento antes de responder. É sim. Nesse caso, estou pronto a lhe fornecer qualquer informação que esteja ao meu alcance. Qual é o nome da moça? O Sr. Hersheimer perguntou-me e se bem estou lembrado. O nome não tem a menor importância, interrompeu o Sir James de forma abrupta. É quase certo que ela tenha sido internada sob um nome falso. Mas poderia me informar se por acaso conhece uma certa senhora Vandermeer? A senhora Vandermeer da South Audley Mansions número 20? Conheço-a superficialmente. Já sabe o que aconteceu? Como assim? Já sabe que a senhora Vandermeer morreu? Santo Deus! Eu não tinha a menor ideia. Quando foi que ela morreu? Ela tomou uma dose excessiva de cloral ontem à noite. Deliberadamente? Creio que foi acidental. Mas não posso dizê-lo com certeza. Seja como for, ela foi encontrada morta esta manhã. Que coisa mais triste. Era uma mulher extraordinariamente bonita. Presumo que era amigo dela, já que está a par de todos os detalhes. Estou a par dos detalhes por quê? Porque fui eu que a encontrei morta. Deve ter sido um choque e tanto, murmurou o médico, estremecendo. Foi mesmo, disse Sir James, coçando o queixo pensativo. É uma notícia muito triste. Mas qual é a relação que pode haver entre a morte da senhora Vandermeer e o objetivo da investigação que está realizando?
A relação é muito simples, Dr. Hall. A senhora Vandermeer não internou em sua casa de saúde uma parente ainda jovem que estava aos cuidados dela? Julius inclinou-se para a frente, ansioso. O pequeno médico respondeu calmamente. Isso de fato aconteceu. E qual era o nome? Janete Vandermeer. Fui informado de que era a sobrinha da senhora Vandermeer. E quando ela foi internada? Se não me engano, em junho ou julho de 1915. Era um caso de doença mental? Ela é perfeitamente sã, se é isso que está querendo saber. A senhora Vandermeer informou-me que a moça estava em sua companhia no Lusitânia quando esse malfadado navio foi torpedeado, sofrendo um terrível abalo em consequência disso. Será que estamos na pista certa? Indagou Sir James, olhando para os dois jovens. Como eu disse antes, não passo de um idiota. Exclamou Julius. O Dr. Hall fitou os três com uma expressão de curiosidade. Falou que precisava dessa moça para um depoimento legal, Sir James. E se ela não estiver em condições de prestá-lo? Como assim? Acabou de dizer que ela é perfeitamente sã. E é realmente. Mas se quiser um depoimento dela a respeito de qualquer acontecimento anterior a 7 de maio de 1915, a moça infelizmente nada poderá dizer. Todos ficaram espantados. O pequeno médico assentiu e acrescentou, em tom triste. É uma pena, sobretudo porque o assunto deve ser importante. Sir James. Mas ela nada poderá dizer. Mas por que, doutor? Por quê? O médico desviou o olhar benevolente para o jovem e ansioso norte-americano. Porque Janete Vandermeer está sofrendo de completa perda de memória. O quê? É isso mesmo. Um caso interessante, deveras interessante. É verdade que não é tão raro assim, como podem pensar. Há diversos outros casos parecidos na história médica. Seja como for, é o primeiro desse tipo, sob os meus cuidados pessoais. E devo admitir que achei-o muito interessante. Havia algo um tanto vampiresco na satisfação do homenzinho. Sir James disse, lentamente. E ela não se lembra de nada. Exatamente. Não recorda coisa alguma anterior a 7 de maio de 1915. A partir dessa data, a memória dela é tão boa quanto a sua ou a minha. E qual é a recordação mais antiga dela? É a de ter desembarcado com os outros sobreviventes. Tudo antes está em branco. Ela não sabia o próprio nome, de onde viera ou onde estava. Não conseguia nem mesmo falar a própria língua. Mas isso não é estranho demais? Indagou Julius. Não, meu caro senhor. Ao contrário, é uma reação normal, tendo em vista as circunstâncias. Um abalo severo sempre afeta o sistema nervoso. A perda de memória é sempre possível e quase que invariavelmente ocorre de maneira parecida. Sugeri a consulta a um especialista de Paris que se dedicou ao estudo desses casos. Mas a senhora Vandermeer objetou, temendo a publicidade. Não era difícil prever que ela assumiria essa posição, comentou Sir James sombriamente. Aceitei a posição. É inevitável uma certa notoriedade em casos desse tipo. E a moça era ainda muito jovem, devia ter 19 anos. Achei que seria lamentável se a enfermidade dela fosse muito comentada. Isso poderia inclusive prejudicar suas possibilidades de recuperação. Além do mais, não existe qualquer tratamento específico para casos assim. É realmente uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Isso mesmo. Mais cedo ou mais tarde, a memória acaba voltando, tão subitamente quanto desapareceu. E é bem provável que a moça esqueça inteiramente o período decorrido desde que perdeu a memória, retomando a vida onde a interrompeu. Ou seja, por ocasião do afundamento do Lusitânia. E quando prevê que isso irá acontecer? O Dr. Hall deu de ombros. Eis algo que não sei dizer. Às vezes é uma questão de meses, mas há casos em que a perda de memória se prolongou por 20 anos. Um outro choque pode precipitar os acontecimentos. Um choque devolve o que outro tirou. Outro choque? Murmurou Julius pensativo. Exatamente. Há um caso no Colorado. E a voz do pequeno médico foi se entusiasmando enquanto discorria sobre o assunto. Julius parecia não estar escutando. Mergulhara em seus próprios pensamentos e estava de rosto franzido.
Subitamente, ele emergiu de suas meditações, desferindo um golpe violento na mesa com o punho cerrado. Todos os outros tiveram um sobressalto, o médico mais que os outros. Já sei o que fazer. Gostaria de saber sua opinião médica sobre o plano que imaginei, doutor. Se Jane cruzasse novamente o Atlântico, se a mesma coisa acontecesse. O submarino, o navio torpedeado, os botes e tudo mais, será que isso poderia fazer com que recuperasse a memória? Não seria um choque violento o bastante para o seu ego subconsciente, ou qualquer que seja o nome, voltar a funcionar direito? É uma especulação das mais interessantes, Sr. Hersheimer. Na minha opinião pessoal, daria certo. Infelizmente não há a menor possibilidade de as mesmas circunstâncias se repetirem como está sugerindo. Talvez não em decorrência de causas naturais. Mas estou sugerindo uma encenação. Como assim? Não haveria a menor dificuldade. Basta alugar um transatlântico. Um transatlântico, repetiu o Dr. Hall, surpreso. Podemos contratar também alguns passageiros, alugar um submarino. Esse deve ser o único problema. Os governos costumam ser muito ciumentos com suas máquinas de guerra, não vão querer vender um submarino ao primeiro que aparecer. Mas acho que até isso pode ser resolvido. Já ouviu falar em suborno, doutor? O dinheiro consegue qualquer coisa. Creio que não precisaremos disparar realmente um torpedo. Se todo mundo começar a correr e a gritar que o navio está afundando, creio que isso será suficiente para uma jovem inocente como Jane. Quando meterem nela um colete salva-vidas e a arrastarem para um bote, com um bando de artistas bem ensaiados tendo ataques histéricos no convés. Tenho certeza de que ela pensará que está de volta a maio de 1915. O que acha da ideia? O Dr. Hall ficou olhando para Julius em silêncio. Tudo o que não conseguia dizer no momento estava eloquente em sua expressão. Não estou doido, esclareceu Julius. A coisa é perfeitamente possível. Fazem isso todos os dias lá nos Estados Unidos para os filmes. Nunca viu uma colisão de trens no cinema? Qual é a diferença entre comprar um trem e comprar um transatlântico? Desde que a coisa seja nossa, podemos fazer o que bem quisermos. O Dr. Hall finalmente recuperou a voz. Mas a despesa, meu caro senhor, a despesa será simplesmente colossal. O dinheiro não me preocupa, explicou Julius calmamente. O médico virou o rosto suplicante para Sir James, que sorriu. O Sr. Hersheimer é um homem de posses, Dr. Hall, em condições de fazer tudo o que está dizendo. O olhar do médico voltou a se fixar em Julius, agora sutilmente diferente. Já não via mais um jovem excêntrico, que tinha o hábito de cair de árvores. Os olhos do Dr. Hall expressavam a deferência devida a um homem realmente rico. E ele murmurou. É um plano admirável, realmente extraordinário. Como no cinema. Muito interessante. Receio que estejamos um pouco ultrapassados em nossos métodos aqui na Inglaterra. E vejo que está realmente disposto a executar esse plano extraordinário. Pode apostar até o último dólar que estou mesmo. O Dr. Hall acreditou, o que era um tributo à nacionalidade de Julius. Se um inglês tivesse sugerido tal plano, o médico teria sérias dúvidas a respeito de sua sanidade mental. Não posso garantir a cura, meu caro senhor. Acho melhor deixar isso bem claro desde o início. Não há problemas, respondeu Julius. Basta trazer Jane e deixe o resto comigo. Jane, está bem, a senhorita Janete Vandermeer. Podemos dar um telefonema interurbano para sua casa de saúde e pedir que a tragam até aqui ou terei que ir buscá-la de carro? O médico estava aturdido. Peço que me desculpe, Sr. Hersheimer, mas pensei que tivesse compreendido. Compreendido o quê? A senhorita Vandermeer não está mais sob meus cuidados. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.